Estamos iniciando hoje, então, uma nova série de mensagens. Esse mês a gente vai trabalhar um livro da Bíblia todo, né? O livro de Malaquias. Então a gente vai caminhar por todo esse livro. Uns problemas que a gente arruma, né? Querendo pregar toda a Bíblia, tem uns textos que fala para a gente ministrar, para a gente trazer com clareza, né? Aplicando nas nossas vidas. Mas é isso, grande desafio. Dá um upgrade, né? Espiritual, uma atualizada, uma renovada. Quem acha que tua fé, tua vida espiritual precisa dar uma renovada, uma atualizada? A gente atualiza o celular, os nossos aplicativos, né? Sempre estamos aplicando, atualizando os nossos computadores. E a gente se esquece de atualizar uma coisa muito importante, que é a base, que é a nossa vida espiritual. E para isso eu quero te convidar então para essa série de mensagens. Teremos também nessa série mais algum batismo e recebimento de membro. Não vai ser no último domingo, vai ser no terceiro domingo do mês. Teremos mais pessoas batizando, teremos pessoas a serem apresentadas também como membro. Então, se você está aí no caminho, né, quer oficializar sua membresia aqui na igreja ou se batizar também, esse é o momento. Ok. Então, eu quero convidar você a abrir aí o livro de Malaquias. É o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, da parte do Antigo Testamento, né? Malaquias no capítulo 1. Então, nós vamos caminhar o mês de outubro e novembro, de forma expositiva por todo esse livro. Hoje nós vamos ler os 5 primeiros versículos apenas. Vamos abrir a palavra de Deus aí. É primavera chegando. Hoje eu vim a caráter da primavera, amém? A blusa, na última primavera, ela não estava assim, não sei o que está acontecendo, se é a falta de exercício ou se são os bolos dos irmãos, que eu parei de dizer não, né? Mas na última primavera estava melhor. Eu preciso fazer corrida com o Isaac, pegar essa unção aí, esse ânimo dele. Ai, ai. É primavera, irmãos. Tempo de renovo. E também tempo de renovo espiritual, amém? Com certeza, Deus vai se mover, está se movendo para nos renovar espiritualmente. Malaquias capítulo 1, você achou aí? Sim ou não? Vamos ler então do versículo 1 ao 5 a palavra de Deus. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Amém? Você recebe essa palavra? Quero te dar algumas informações introdutórias a respeito do livro de Malaquias. Malaquias, esse profeta, está profetizando numa época de seca espiritual. Uma época onde não havia nada, uma época de espera, uma época de seca espiritual. O país vivia uma grande pobreza, dominados pela nação estrangeira. A pobreza do povo e o domínio de uma nação estrangeira. Os sacerdotes Zorobabel e Josué, que Ageu e Zacarias profetizaram sobre eles como homens de Deus, esses sacerdotes já tinham morrido. Essa é a época que Malaquias está profetizando. O tempo de milagres com Elias e Eliseu também tinha passado. Eles já tinham morrido. Não havia mais aquela época milagrosa. O Elias que fazia o fogo cair do céu. Não tinha mais os profetas Elias e Eliseu.
Não havia mais esse tempo de milagre. O templo, nesse período, foi concluído, ele foi reconstruído, mas os cultos, as reuniões, era totalmente sem entusiasmo. O templo estava lá, mas o povo não tinha nenhum desejo, nenhum ânimo de ir cultuar o povo, o Deus desse povo. A presença de Deus parecia que não havia naquele lugar. Como Ezequiel profetizou a respeito da reconstrução do templo. Não havia sinais de que Deus estava agindo, de que Deus estava no meio do povo. Apesar do templo ter sido reconstruído, essa era a época. E o que estava acontecendo com o povo? O povo estava perdendo a fé. Até estava indo no culto ainda, mas o povo estava perdendo a fé. Não havia ânimo espiritual. E aí, quando a gente vai ler esse livro, a profecia, a mensagem de Malaquias, você vai ver sempre algo acontecendo. Deus afirma algo e o povo revida. Deus mostra algo para o povo, Deus diz algo para o povo e o povo revida. O povo diz: não, cadê? Eu não vejo isso. E todo esse livro é uma discussão onde Deus afirma algo para o seu povo e o seu povo vem revidando contra Deus. Então eu digo para você que é uma mensagem divina, esse livro de Malaquias, para um período de lutas, para um período de grandes tentações, para um período de desgaste da fé. Estamos chegando ao fim do ano, quem sabe muitas dificuldades, muitas lutas, tem já começado a desgastar a nossa fé, a nossa caminhada. Se você está passando por lutas, por dificuldades, esse livro de Malaquias é uma mensagem divina para esse momento. Se está enfrentando tentações, fraquezas, esse livro de Malaquias é uma mensagem divina para esse momento. O livro de Malaquias nos aponta o caminho de volta à fé genuína, o caminho de volta aos braços de Deus, a uma vida com Deus, a uma espiritualidade contagiante. Daí a gente falar desse tema upgrade espiritual. O significado de Malaquias, o seu nome, exatamente já significa meu mensageiro, meu anjo. Esse é o mensageiro de Deus. O versículo 1 que nós lemos, ele aponta toda a mensagem desse livro, uma advertência. A palavra hebraica massá, um peso. É interessante que ou tem o peso da glória de Deus, ou tem o peso da advertência de Deus. E aqui vem uma mensagem de Deus para o seu povo, uma advertência, uma sentença que o juiz divino declarou contra o seu povo. E essa mensagem vem dizendo: olha, o reino de Deus está vindo, olha, vocês têm me abandonado. E é interessante que Deus sempre, querido, sempre vem preparando a sua criação. Quando antes da arca, antes do dilúvio vir na terra, Deus preparou o mundo através de Noé, profetizando e clamando. Deus tem usado profetas na história para chamar o povo, a humanidade a se voltar a Ele. Deus vem até envia João Batista para proclamar a vinda do reino de Deus antes que Jesus descesse em corpo humano. E Deus continua proclamando e advertindo a igreja e o mundo que Jesus está voltando, que o rei está voltando e que ele está vindo em glória. E a igreja e o mundo e as pessoas precisam estar prontos. Quero te perguntar nessa noite: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está vindo, e eu e você estamos prontos? Estamos prontos para encontrar com Deus Todo-Poderoso, para encontrar com o juiz do universo? Versículo 1 nos aponta uma advertência, e é interessante que a primeira mensagem, a primeira advertência de frieza espiritual do povo que Deus traz é o amor. Primeira coisa que precisa ser renovado na vida do povo de Deus é o amor. Não é por coincidência que semana passada, num dos pontos, falamos sobre o amor de Deus. Mas a primeira afirmação de Deus neste livro para o seu povo e para a igreja aqui hoje
é sobre o renovo do amor. Obrigado. O renovo do amor de Deus nos nossos corações. A gente pode ver que isso então funciona como um alicerce para a nossa vida espiritual. Então, algumas lições para nós nessa noite. Primeira delas, a afirmação do amor de Deus por nós. O versículo 2 diz que eu sempre os amei. Primeira coisa que Deus faz é afirmar o seu amor para conosco, para com o seu povo. E Ele diz que eu sempre os amei. O amor de Deus é declarado. Deus declara o seu amor por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. Não porque você e eu somos melhores, mas quem sabe porque nós achamos Deus melhor. E aqui vai contar a história de Jacó e Esaú, que nós vamos ver alguns detalhes da vida deles aqui hoje. Deus declara o seu amor por nós. Eu sempre os amei. E muitas vezes me parece que nós vemos essa afirmação do amor de Deus de forma orgulhosa contra aqueles que ainda não reconhecem Deus como seu Senhor. E nós nos sentimos, os crentes, os filhos de Deus, melhores do que as outras pessoas. Mas eu não vejo isso na palavra de Deus. Deus afirma o seu amor por nós, não porque nós somos melhores. 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios. Tem algum sábio? Deus não diz que nos amou, que nos ama porque nós éramos sábios, segundo os padrões humanos. Poucos de vocês eram poderosos. Poucos de vocês eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você é uma coisa louca. Está aí uma coisa louca que Deus escolheu. Se você não quiser ser uma coisa louca, renuncie ao amor de Deus. O amor de Deus é para as coisas loucas. Amém, igreja? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas. Está aí uma coisa fraca aqui hoje. Você é uma coisa fraca, mas Deus te amou, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te chamou. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. Está aí uma coisa insignificante sentado nesse banco e em pé aqui na frente, nessa plataforma. Ele escolheu as coisas desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. O que você é? Nada. Nada. Estamos aqui vários nadas sentados nesses bancos, diante do Criador do universo. Para que ninguém se vanglorie diante dele. O amor de Deus é declarado, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque Ele é Deus, mas porque nós achamos que Ele é o melhor para as nossas vidas. O amor de Deus também é contínuo. O texto diz que eu sempre os amei. E eu pergunto: Deus, mas mesmo diante das nossas inconstâncias, mesmo diante dos nossos erros, e a palavra de Deus diz: eu sempre os amei. No momento da luta a gente pensa que Deus não nos ama mais, não é verdade? No momento da fraqueza, do pecado, a gente pensa que Deus não nos ama mais, mas a palavra de Deus diz que eu sempre os amei. O amor de Deus também é paciente para com nossas vidas. Temos sido sustentados e suportados por causa do amor, da graça de Deus por nós. O amor de Deus tem sido paciente para com nossas vidas, para com nossas imperfeições. O amor de Deus também é questionado. Versículo 2 ainda:
Aí o povo responde a Deus, Deus afirma: eu sempre os amei. E o povo responde: de que maneira nos amaste? Quem sabe esse é o questionamento que está no teu coração também nessa noite. Deus, de que maneira o Senhor tem me amado? Eu não tenho visto. O amor de Deus é questionado. Veja bem, Deus afirma o seu amor para com o povo, exatamente porque o povo estava se esquecendo do amor de Deus. E por estar se esquecendo do amor de Deus, estavam vivendo frieza espiritual, sem compromisso espiritual. Então vem o Senhor Deus, pela sua misericórdia, e em primeiro lugar, para renovar a fé do povo, afirmar o seu amor para com o povo, mesmo com um povo que está questionando o amor dele. Eu sempre os amei. E de que maneira tem me amado, Deus? Qual é o seu questionamento nessa noite, querido? Faça o seu questionamento ao Senhor nessa noite. O amor de Deus também é demonstrado. Versículo 2, aí Deus fala, Deus responde, é interessante que Deus tem a paciência de responder o questionamento. O povo diz: Deus, de que maneira o Senhor nos amou? E aí Deus diz: olha, não era Jacó irmão de Esaú? E ele diz no versículo 2: eu amei Jacó. Eu amei Jacó. E eu te pergunto, o que significa isso? Que Deus simplesmente ama Jacó e rejeita Esaú? Vamos entender um pouco mais disso nessa noite. Algo eu tenho a te dizer: Jacó, mesmo sem merecer, quis a bênção de Deus. Esaú, tendo o direito da primogenitura, fez o quê? Vendeu. O amor de Deus é demonstrado, sabe como, querido? Porque Deus te aceitou. Nós dizemos: aceite Jesus, receba Jesus. Sabe onde é que está o amor de Deus? É em aceitar as nossas vidas, é em aceitar que nós nos tornemos seus seguidores. Deus te aceitou, Deus te recebeu, através do sacrifício de Jesus, por cada um de nós. Romanos 5,8 diz que Deus provou o seu amor para conosco, antes, mesmo quando ainda éramos pecadores. Mas eu não sei você aqui nessa noite, se você se enquadra mais a Esaú, que tendo a oportunidade de receber o amor e a graça de Deus, está vendendo e trocando o seu direito, vendendo as suas oportunidades, ou como Jacó, que sem merecer, sem ser digno, mas pede a misericórdia e quer que a graça de Deus o alcance. Eu não sei com quem a gente se parece nessa noite. O amor de Deus é demonstrado. Essa é a afirmação do amor de Deus para as nossas vidas. Amém, igreja? Deus afirma o seu amor para cada um de nós. E Deus afirma esse amor porque muitos aqui podem estar esquecendo, podem estar pensando que Deus não os ama. E por estar pensando isso, tem vivido uma vida aquém da presença e da glória de Deus. Mas nessa noite, o Senhor vai renovar a nossa vida espiritual. Amém? Nesse mês, o Senhor vai renovar as nossas vidas, vai nos dar novas experiências. Quem sabe experiências com Ele que você ainda nunca teve até hoje. Em segundo lugar, no renovo do amor, além da afirmação do amor de Deus por nós, nós vemos aqui também a situação fora do amor de Deus. Como é a situação da pessoa que sai do amor de Deus, que rejeita o amor de Deus? Versículo 3 e 4 desse texto que nós lemos, fala de Esaú e fala de Edom, que são os descendentes de Esaú.
E eu quero começar conversando com você, contando uma história dos descendentes de Esaú. Números capítulo 20, versículo 14 ao 21, nos relata algumas coisas que os edomitas fizeram contra o povo de Deus. Esse povo que rejeitou o amor de Deus, que fugiu do amor de Deus, veja como é que eles têm se comportado na história. Quando Israel estava saindo do Egito, quando Deus estava libertando Israel da escravidão do Egito, eles precisavam passar por um certo território. E esse território era o território dos edomitas, do povo de Edom. Os seus companheiros, os seus irmãos, os seus conterrâneos. E o que você acha que aconteceu? Eles não deixaram Israel passar. Os edomitas não deixaram Israel passar pelo seu território. Eles se afastaram de Deus e se tornaram inimigos do povo de Deus. É sempre assim que acontece. Quem está afastado de Deus se tornará inimigo do povo de Deus. No livro de Obadias, apenas um capítulo, que é o livro de Obadias, contando um pouco de história, mostra que os edomitas, os descendentes de Esaú, olha a situação fora do amor de Deus. Eles apoiaram a Babilônia, uma nação inimiga, para destruir Jerusalém, o povo de Deus. Eles não somente rejeitaram Deus, mas quem tentava destruir o povo de Deus, eles iam e apoiavam. Versículo 10 a 14 mostra que eles apoiam a Babilônia para destruir Jerusalém. Versículo 11 e 13 mostra que eles juntos com a Babilônia saquearam Jerusalém. Mais que isso, no versículo 12, vai mostrar que eles sentiram prazer ao ver a desgraça de Jerusalém. Não apenas apoiar uma nação ímpia contra o povo de Deus, mas eles sentiam prazer, alegria em ver o povo de Deus sofrendo. Versículo 14 mostra que eles se colocavam nas encruzilhadas para impedir qualquer pessoa de fugir. E ainda diz que levava aqueles que tentavam fugir e entregava nas mãos da Babilônia. Mas no livro de Obadias também vai mostrar, e lá também em Malaquias, no capítulo 1, que depois de 70 anos do sofrimento do povo de Deus, eles também foram saqueados. Aqueles que se afastaram de Deus, que rejeitaram o amor de Deus, e vivia perseguindo o povo de Deus, um dia também sofreu as consequências das suas escolhas, da sua vida de pecado. Aí a gente volta para o versículo 4 do texto de Malaquias, que diz assim: eles falam para eles mesmos, o povo de Edom, os edomitas, reconstruiremos as ruínas. Sabe qual é o problema, qual é a situação da pessoa que não quer viver o amor de Deus? É que ele tenta construir a sua vida sem a graça, sem a ajuda de Deus. Ele não aceita a orientação que Deus quer dar, o amor de Deus por ele. Ele quer fazer do jeito dele. E ele diz: reconstruiremos as ruínas. Quer tentar construir a vida sem a graça de Deus, sem o amor de Deus. Versículo 4, ele diz assim, que Deus destruiu, mas eles vão construir novamente. E aí Deus fala: mas eu demolirei. A pessoa que se afasta do amor de Deus, sua situação é fazer o contrário da vontade de Deus. Se Deus fala, faz o A, eles vão lá e faz o B. Quando fugimos do amor de Deus, a grande questão é fazer contra o que Deus diz. Não importa o que seja, mas se Deus diz para fazer dessa forma, você vai lá e faz do outro jeito. Porque é essa a questão, é querer fazer contra o que Deus quer. A situação da pessoa fora do amor de Deus é se entregar à perversão, mas nunca à restauração. E o versículo 4 diz que Edom, os edomitas, serão chamados terra perversa, um povo com o qual o Senhor estará irado para sempre. Por quê, irmãos? Porque
porque eles se entregam à perversão, eles se entregam ao pecado, eles se entregam à ira, eles se entregam a tudo o que é contrário à vontade de Deus, mas não aceita se render nas mãos de Deus. Aumenta um pouquinho do meu microfone, querido, senão eu já estou ficando rouco. Amém, irmãos? A situação da pessoa fora do amor de Deus, que rejeita o amor de Deus, é que ela quer construir a sua vida do teu jeito, da tua forma. É que ela quer fazer sempre o que é contrário à vontade de Deus. É que ela até se entrega, mas a perversão, ao pecado, nunca a restauração. Não aceita ser restaurado por Deus. Esses são os edomitas. E aí nós vamos para o versículo 3, que fala de Esaú. E aí diz que Deus rejeitou Esaú. O texto que nós lemos fala: rejeitei Esaú. E eu te pergunto, por quê? Que Deus maldoso é esse? Que teologia é essa? E eu quero te dar algumas informações, 2 textos pelo menos, para a gente entender esse contexto. Gênesis 25:34 diz assim, que é a história de Esaú. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Quem que desprezou primeiro, foi Deus ou Esaú? Certo? Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Mas eu quero ler um outro texto em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Olha o que aqui diz o texto da palavra de Deus: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Não haja entre nós, irmãos, nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, por uma única situação, vendeu o seu direito de receber a bênção como filho mais velho. Como vocês sabem, continua o texto: posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. A situação da pessoa fora do amor de Deus. Esaú despreza a oportunidade de ter a bênção de Deus como filho mais velho. Jacó, sem ter o direito, ele quer a bênção. Quem é melhor do que eles dois? Nenhum. Era tudo farinha do mesmo saco, era tudo coisa insignificante. Mas a pessoa, a situação de quando você rejeita, despreza o amor de Deus, é que a oportunidade da graça e da bênção passa pelas suas mãos e você não desfruta. Esaú e Jacó eram duas coisas insignificantes. E Esaú ainda teve mais oportunidade do que Jacó. Mas Esaú desprezou a sua oportunidade. Esaú não valorizou o mundo espiritual, as coisas espirituais, e com isso rejeitou a graça de Deus. A situação da pessoa que rejeita o amor de Deus está aqui. É que ela não valoriza a oportunidade, as coisas espirituais.
dá valor a tudo, mas as coisas espirituais ficam de lado. E com o fim ela acaba rejeitando a graça de Deus. Esaú entrega-se à impiedade e perversão. O texto que nós lemos diz: não haja entre vocês nenhum profano. O que é isso? Impiedade. A palavra piedade é buscar o caminho reto. Ele sabia o que era certo fazer, ele sabia o que precisava fazer, mas ele não quis fazer. Mas quantos de nós não estamos aqui nessa noite, que sabemos de capa a capa da palavra de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, dos privilégios do povo de Deus, da bênção de Deus. E a questão é, o que estamos fazendo com isso? Alguns, quem sabe, estão se sentindo muito bem, Deus me amou, eu sou amado de Deus, e vive do jeito que quer, na perversão, na imoralidade, na impiedade, e falando da boca para fora que o amor de Deus está com ele. É bom abrir bem os olhos e os ouvidos nessa noite. Aquele que despreza as coisas espirituais perderá a oportunidade da graça de Deus. Aquele que não cuida do seu direito de bênção dado por Jesus Cristo, a oportunidade de perdão, de salvação, de servi-lo, perderá suas oportunidades, porque o reino está próximo, Jesus está voltando. Ele entrega-se à impiedade e à perversão, se tornou imoral, mas ele não tem coragem de se entregar a Deus. Não foi o único. Qual a diferença de Caim e Abel? É porque Caim não quis. Qual a diferença entre Judas e os outros? É porque ele não quis, preferiu entregar o coração à maldade, ao maligno, mas não entregou nas mãos de Deus. Quem é que está dominando suas decisões, seu coração nessa noite, meu irmão? A quem você está se entregando? A dois senhores? Não. A situação da pessoa fora do amor de Deus é que ela até chora por suas bênçãos, ou por sua vontade, aquilo que ela quer, mas ela não tem coragem de chorar por arrependimento. Esaú vendeu, desprezou, foi imoral, fez o que fez, e depois ainda vem chorar, me dá minha bênção, mas não tem coragem de se arrepender, de reconhecer sua condição longe de Deus. A situação da pessoa que rejeita o amor de Deus é que ela toma decisões erradas, decisões sem Deus, contra Deus, e ela se esquece de que cada decisão aqui terá um coro na eternidade, terá um efeito, uma consequência na eternidade. O texto que nós lemos diz que ele tentou voltar e rever seu direito, mas ele não conseguiu. Aquele pessoal que Noé profetizou anos, proclamou anos, avisando do dilúvio, não deram ouvidos, eles também tentaram entrar, mas não conseguiram. Aquele carinha chamado Judas, que viu os milagres de Jesus, mas que desde o princípio tinha a tendência de ser ladrão,
e que foi dando lugar ao diabo mais e mais e mais e mais, até chegou ao ponto que ele tem coragem de se suicidar, de se matar, mas não se arrepende, não se entrega a Deus. A situação da pessoa fora do amor de Deus é que quanto mais você se afasta do amor de Deus, da graça de Deus, quem está dominando o teu coração, a tua mente, é um outro ser, é um maligno. Precisamos renovar nossa vida espiritual, de compromisso com o Criador, com Deus que morreu em nosso lugar. Precisamos nos avaliar nessa noite, se não estamos na condição, na situação de uma pessoa que está como Esaú, desprezando, tratando com desprezo as coisas espirituais, porque depois teremos as consequências e não adianta reclamar. Amém, igreja? A afirmação do amor de Deus, a situação da pessoa fora do amor de Deus. Em terceiro lugar, nós podemos ver no versículo 5, a grandeza do amor de Deus. Posso te afirmar que no versículo 5 que nós lemos, que Deus, o Senhor, está trabalhando para nos tirar da apatia para a convicção. Lá no versículo 5, o próprio Senhor Deus falando: vocês verão com os próprios olhos. Vocês verão isso. Aquele povo que estava ali questionando o amor de Deus, que estava vivendo uma frieza espiritual, Deus os alerta, os adverte a não fazer como Esaú, a olhar para o que Deus tem feito na vida deles. E isso é o glorioso do amor de Deus, é que Ele está trabalhando, nos chamando, nos despertando, dizendo: abra teus olhos, meu irmão, abra teus olhos, mulher de Deus. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, um Deus que vai atrás da sua criação. Esse é o trabalho que Deus tem feito, nos tirar dessa apatia, de uma vida espiritual fingida, de uma vida espiritual sem Deus. Deus está trabalhando para nos levar a uma verdadeira adoração. No versículo 5 diz que vocês exclamarão: grande é o Senhor. A grandeza do amor de Deus por nós é que Ele vem agir na nossa vida até ao ponto que nós mesmos exclamaremos, a nós mesmos diremos: grande é o Senhor na minha vida. E do amor de Deus eu não saio. Maior é Deus na minha vida, maior o que está comigo do que o que está no mundo. Deus, a minha vida é tua, Senhor. Essa é a grandeza do amor de Deus, é nos levar a nos render diante dEle, de forma espontânea, em adoração. A grandeza do amor de Deus também, nós vemos que é por todo aquele que a Ele se voltar. Não se restringe a esse grupo local. No versículo 5 fala que vocês verão isso além das fronteiras de Israel. Quem sabe, meu querido, tem pessoas aí fora que não têm tido as mesmas oportunidades que nós. A hora que chegar o amor de Deus nas mãos dele, ele vai segurar com todo amor, com todo vigor. Ele vai se doar nas mãos de Deus com toda a rendição.
E quem sabe, meu irmão, alguns de nós, de domingo a domingo, de quinta, de estudo, de andando junto, ouvindo e ouvindo, alguns de nós ficaremos no caminho, vivendo na negligência espiritual, vivendo no desrespeito com o Criador, vivendo no pecado, se esquecendo que Deus é santo, prefere se entregar à imoralidade e à maldade, mas não tem coragem de pedir misericórdia a Deus. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, alguns de nós ficaremos fora do amor de Deus, fora da salvação, fora da graça de Deus, porque de Deus não se zomba. Eu concluo lembrando do versículo 1, que nos diz que essa é uma advertência de Deus contra nós, contra o seu povo. E eu te pergunto, qual é a sua resposta ao teu Deus? Qual é a sua resposta ao teu Deus? Amém, igreja? Amém de verdade?